Legal, começando mais uma edição do Podcast Mão número 25. Hoje é dia 15 de setembro de 2015 e passamos de 1.000 seguidores no Twitter do Podcast Mão. Cada vez mais gente acompanhando as notícias do Corinthians na palma da mão, no celular, no tablet, no computador, onde você tiver. Tem notícia do Corinthians comigo, Marco Belo, com o grande Teleco. Fala, Teleco, tudo bem? Tudo bem, tô marcando muito gol, assim como o Corinthians, melhor ataque do Brasileirão. Melhor ataque, melhor defesa. É melhor defesa ainda? Melhor defesa ainda, né? O Vitão daqui a pouco vai falar que não é o melhor visitante por causa de uma partida, mas é o melhor mandante, líder do campeonato com 5 pontos à frente. Tá bem o timão, né, Vessone? Boa noite, Rodrigo Vessone. Boa noite, boa tarde ou bom dia? Boa noite, bom dia, boa tarde. Um grande abraço aí, Belo. A todos os ouvintes também. E aí, Vitor Guedes, tá por aí? Tô por aqui, como diria Teleco, se derrubar é pênalti. E a anteada chora. Tá mais dentro de Itaquera, né? Nossa senhora, o que falaram de arbitragem e agora o problema é contra o Atlético Mineiro, né? A arbitragem mudou de lado, mas pra gente não ficar de mimimi de arbitragem, vamos começar a falar de coisa boa. O Corinthians coisa boa? Vamos falar o quê? Angelina Jolie, Pamela Anderson, o que eu vou falar? A Pamela Anderson foi boa há uns 15 anos, mais ou menos, Vitão. Digamos que você tá um pouquinho você tá muito atrasado, exigente, hein? Assim, na época de Baywatch. Hoje pra usar um termo fronha, a Pamela Anderson vai bem ainda no esquema vintage, né? Hoje em dia... Uma coleção de colecionador, assim, né? Um dia de laranja, um dia de azul. Ter batido no chão já. Mas falando de futebol, né, Teleco? Lincoln chegou? Lincoln, centroavante, 31 anos, passou por... É o maior artilheiro da história do Bragantino. Opa! Olha aí, ó. O maior artilheiro da história do Bragantino é Romarinho, sempre, eterno. Né? Os números mentem. Bragantino, celeiro de craques do Corinthians. Outro dia eu brinquei que eu ia colocar todos os nomes do elenco do Bragantino e que a gente ia fechar e que eu ia acertar todos. Eu devia ter feito isso, porque acho que a gente já fechou uma meia dúzia de lá pra cá. E o Lincoln é jogador de não muita qualidade técnica, mas tem bom cabeceio, né? O Ronaldo Giovanelli hoje na Transamérica, inclusive, falou que jogou com ele na Portuguesa Santista e eles brincavam que ele tinha 2 pés esquerdos, então não é aquele cara que vai jogar bola, tabelar com o Jadson, tocar de calcanhar, não, é o cara pra você cruzar na área e ele meter pro fundo da rede. É o Finazzi que chegou mais ou menos, né, Vessone? Eu ia falar o Finazzi, mas traduz pro ouvinte, Belo. Ele é melhor ou pior que o Bill? Nossa, esperamos que ele seja melhor que o Bill e que seja melhor que Souza Caveirão também. Mas o lance até tem uma matéria muito legal com o Lincoln e o Vessone pode falar melhor. Como é que é o estilo de jogo do Lincoln? O que o corintiano vai conhecer dele a partir de agora, Vessone? Mais ou menos o estilo que vocês falaram mesmo. É um jogador grande, com pouca habilidade e que vai chutar e que vai pôr a bola pra dentro se ela sobrar. Ele vai estar ali sem aquela habilidade de sair pelos lados do campo, vai ser um centroavante. Eu acho que o Finazzi aí é esse jogador que o torcedor mais tem na cabeça aí desse estilo. Vai estar ali na hora do cruzamento, por baixo, por cima, sem muita habilidade, com aquelas pernonas, enfim, que punha a bola para dentro de qualquer jeito. Acho que vocês representaram bem aí na cabeça do torcedor, lembrando do Finazzi. E Vitão, qual jogador que você lembra da história? Assim, a gente falou do Finazzi, do Souza Caveirão, do Bill, meu Deus do céu. Mas tem algum jogador que já atua pelo Corinthians que tinha mais ou menos essas características? Um cara sem muita habilidade, assim, mas que punha a bola pra dentro no cabeceio. Geraldão, melhor dele, Geraldão. Artilheiro do time 77, no ano da graça de 77, ano histórico. Era um trombador, mas um trombador bom jogador, né? 15 gols marcados, 150 gols perdidos. Sim, mas desses trombadores, assim, enfim, o Casagrande é um nível muito acima, jogou Copa do Mundo, jogou na Itália, mas também não era um jogador conhecido exatamente pela técnica, mas é um nível muito acima, a seleção brasileira. Mas um trombador assim que me vem à memória da história do Corinthians é o Geraldão. E cabeceador, o melhor de todos os tempos, é o Baltazar, o cabecinha de ouro, mas não vou fazer esse sacrilégio de comparar o Lincoln ao grande Baltazar, né? Baltazar que se chamava Osvaldo. Mas não dá nem pra pensar em comparar, né? Quando a gente já teve o Márcio, que a gente chamava de Emerson, né? Se o Márcio pode ser Emerson, por que...
Mas se jogar o que jogava o Geraldão, enfim, já... Pra quem tem o Wagner Love, que conseguiu o Wagner Love consegue irritar a torcida quando faz o gol do empate no derby e quando faz o gol do 3-0 no jogo 3-0. Assim, a atuação dele contra o Joinville me lembrou as piores atuações que eu vi de Alex Rossi, do Corinthians. O primeiro gol que ele perdeu foi absolutamente ridículo. E mais do que perder gol, porque tem aquele que perde gol, que participa do ataque. Domingo, né, contra o Joinville, e aconteceu em outros jogos, é impressionante como a bola chega nele e morre o ataque, né? Não é só o lance de gol, ele tenta driblar e escorrega na bola, enfim, a bola chega nele e morre, enfim, só que aí o cara fala isso, bom, aí nos 6 jogos do retorno ele fez 5 gols. Por isso que eu odeio o número em matemática, né? Porque os números às vezes dizem uma coisa que eu tô vendo outra. Sinceramente, achei muito ruim a atuação dele com o Joinville, e ele tem 8 gols no campeonato. E ele fez 5 gols em 6 do retorno. Quer dizer, os números estão ótimos, só que o futebol dele tá irritante. Eu vou só te lembrar uma coisa, o Pato vive a melhor fase da vida dele, tem 9, o Love é o mais criticado do brasileiro e tem 8, só pra te lembrar. São números, eu acho exagero o elogio. Bom, o Pato fez coração no ar, né? Então eu quero que o Pato, não vou fazer o que eu quero que o Pato, porque eu tenho classe. Mas enfim, assim como eu acho exagerado, total, e falar em Pato na seleção é uma brincadeira, né? Agora, números à parte, o Campeonato Brasileiro já teve artilheiro Dil, Dimba, enfim, que são atacantes medíocres, né? Abrindo um parênteses aqui no Corinthians, Vitão, fala jogadores melhores que o Pato atuando no Campeonato Brasileiro, jogadores brasileiros que serviriam para a seleção. Para a seleção brasileira? Não tem, tanto é que na última Copa jogou Fred e Jô. Então ele tem razão de falar que ele é o melhor. Por isso que o Hulk é convocado e nem é cornetado, porque o Hulk hoje, eu tô falando sério, o Hulk nem é centroavante. Se ele jogasse o Campeonato Brasileiro, ele seria artilheiro do Campeonato Brasileiro com... o Ricardo Oliveira, gente, tava no Catar ali, 30 anos ali no Catar, já voltou para fazer o último contrato, e é o artilheiro do campeonato disparado, e o vice é o Prato, que é um argentino que não tem a menor chance de ser convocado da seleção argentina. Isso mostra como o nível de ataque tá fraco. Agora, o Pato nem é centroavante, né? O Pato joga ali de ponta esquerda, jogar de ponta esquerda no São Paulo, aquele atacante pelo lado. Mas eu não questiono os números do Wagner Love. Acabei de dizer, ele fez 5 gols em 6 jogos no retorno, tem jogado bem. Os números são bons. Só que o futebol dele não quer... eu sou uma pessoa que detesta analisar futebol por número, entendeu? Cansei de ver o Neto em 90 ser o pior passador do campeonato, que deu 30 lançamentos, só que 5 ele acertava, era 5 gols. O Renato Augusto mesmo talvez tenha números piores no passe do que o Gil, que passa pro lado. Agora, o futebol do Wagner Love, contra o Palmeiras ele foi um dos piores do time, não tenho dúvida nenhuma em afirmar que ele foi disparado o pior do Corinthians contra o Joinville, e fez gol nos 2 jogos. Enfim, números, né? Eu não tô dizendo que eu sou dono da verdade, na minha opinião, talvez os amigos discordem, achem que os números estão bons e têm jogado bem, e que eu estou sendo crítico demais. O que eu tô vendo no futebol, eu achei que ele estragou o ataque do Corinthians contra o Joinville e fez o gol que não obrigado por nada, aquele gol do 3-0 que não resolvia nada. E contra o Palmeiras a bola bateu nele, né? Dizer que ele fez um gol é uma boa vontade, né? Mas se ele não tá lá, tinha perdido o jogo. Por quê, Vessone? Porque a bola do Felipe teria ido pra lateral e não batido nem a cabeça dele e ido pro gol. É verdade. Só que mesmo assim, aqueles gols que o Wagner Love perdeu, o Vitão tem razão. O Love tá numa fase que eu não sei se é parte técnica, se é confiança, o que é impressionante. Ele tá fazendo gol, mas o que ele tem perdido de gol... Aliás, o Tite, os titulares, Love e Malcom, agora com a contusão do Rildo, a gente vai falar daqui a pouco sobre o problema do Rildo, que passou por cirurgia hoje, tá passando, né? Agora pela manhã, para quem estiver ouvindo pela manhã, quem estiver ouvindo à tarde já passou por cirurgia, porque aconteceu na parte da manhã a cirurgia e vai ficar pelo menos 2 meses fora. Love e Malcom, perdão. No banco de reservas contra o Joinville, o Tite tinha o Ángel Romero, o Claudinho, jogador que nunca jogou, que veio do Santos. Claudinho é o amigo do Bochecha, não é? É base, E fora esses, ele tem o Léo Jabá, que é da base também. Agora chega o Lincoln, que aliás eu procurei o nome dele aqui. O nome dele é Orlando Francisco Pires Júnior. Tem nada de Lincoln no nome dele. Agora, o Tite tá fazendo milagre com esse ataque, porque não busto, tem um que se salva. É pra busto, é busto, não tem outra conversa. É coisa pra busto. Não, com esses jogadores é brincadeira, né? A gente começou a falar de Pamela Anderson, agora o Vessone meteu um busto, é isso? Agora, indo de busto pra... Tá melhor, só tava em Lincoln, Finazzi, Wagner Love.
Prefiro falar de Busto mesmo. Indo de Busto pra Perneta, você tá falando dos reservas. Né? Então falaremos de Busto, vamos lá. Indo de Busto pra Perneta, Marcos, você tá falando dos reservas? E o Luca do Criciúma, hein? Ele vem, então, não vem? O Corinthians tentou, o Luca tem 25 anos, né, com passagem pelo Cruzeiro, e inclusive o Cruzeiro tem parte dos direitos econômicos dele, 65% pertencem ao Criciúma e 35% ao Cruzeiro. Eu falei com uma pessoa do Corinthians que disse que a situação estava muito difícil, porque o Petkovic, técnico ou Petkovic, como diria o Vitão, Petkovic. Tava dificultando a negociação, porque quer contar com o Luca, que é o artilheiro do time, até o final da temporada, pelo menos. E liberaria o Luca a partir do ano que vem. Só que o Corinthians não queria pro ano que vem. O Corinthians queria já pra essa temporada pro Campeonato Brasileiro. Então a situação ficou difícil e o Corinthians acabou dando pra trás. Tentou, mas não conseguiu o Luca, que seria um jogador mais jovem, 25 anos de idade, poderia vir até o final do ano e de repente dar certo no ano que vem. E outra novidade hoje, que eu fiquei sabendo lá de Araraquara, o diretor da Ferroviária estava com uma proposta oficial do Corinthians em mãos, assinada pelo Edu Gaspar, pelo Alain Mineiro. Então, Alain Mineiro, que é um jogador de 27 anos de idade, meio atacante, que está no Bragantino, mais um do Bragantino, mas ele pertence à Ferroviária, deve chegar ano que vem no Corinthians. Então, o Lincoln chegou, o Luca não deu certo, e o Alain Mineiro deve vir ano que vem, Teleco. Só craque, cara, só craque. Belo, só do Luca que a informação que a gente tem e que eu tenho é um pouquinho diferente, é que a história ainda não morreu. São poucas horas aí até o fim das inscrições do Brasileiro. É bom ficar de olho aí nesta quarta-feira. Desculpa, Vessone, quando acabam as inscrições? Nesta terça, agora 18h30, hora que fechar a CBF, 19 horas. Então tem até as 19 desta terça para inscrever, é o último dia. O Corinthians tenta ali uma última atacada. Até onde eu sei, a história era muito difícil, como você disse, estava quase morta, chegou a estar morta a história mesmo, como você disse. Só que nas últimas horas ali a coisa deu uma mudada ali. Estão tentando alguma composição diferente, financeira. Até pela questão do Rildo, né? A necessidade aumentou, né, Besson? E aí o Corinthians quer fazer algum tipo de composição do tipo, deixa ele comigo aqui, eu vou valorizá-lo, etc. E aí vocês, sem pagar nada, agora o Corinthians já pensa em colocar algum tipo de dinheiro, enfim. Aí a coisa mudou de figura, o jogador parece estar forçando do outro lado também, já não entrou, parece que não treinou hoje, enfim. Treinou. A coisa treinou, no final das contas treinou, mas enfim, então a coisa tá modificando de figura lá, então é bom ficar de olho nesta terça-feira, que é o último dia, porque é possível ainda que aconteça alguma coisa nesta terça, e aí o Corinthians... Até o último minuto. Até o último minuto é bom atualizar aquele bid lá no F5, porque... Vai diretoria, não para de lutar, é isso? Vai torcida fiel, Saravá. Não, o Vessone falou, aliás, bem colocado pelo Vessone, porque eu falei a informação que eu tenho no momento, mas até o último minuto do último dia do prazo de inscrição, as coisas podem mudar. Eu fiquei imaginando, na madrugada de segunda para terça, o telefone do Petkovic tocando e o Edu Gaspar do outro lado fazendo pressão pelo Luca. Como é que seria isso, Vitão? O nosso Petkovic tentando segurar o Luca e o Luca querendo ir pro Corinthians. Imagina aquela conversa daquele sotaque carregadaço do Petkovic dizendo: não, fica aqui em Criciúma, Série B, como diria o saudoso Luciano Vale, a Série B é uma delícia. Né? Não dá, né? Agora, eu queria aproveitar, não sei se os colegas concordam, já que nós falamos de um monte de jogador aí de ataque, e já projetando o jogo do Inter, e o Vessone, né? O Vessone tem uma coisa mais americana, né? Eu normalmente falo de bunda, ele gosta de falar de busto. Aproveitar, porque eu acho que vale a gente bater mais nessa tecla do Corinthians ter chegado a 42 gols, porque assim, que o Corinthians tem a melhor defesa faz tempo, mudou o Tite, Mano de novo, Tite, enfim. Agora é impressionante que com esse ataque do Corinthians, esse ataque que nós estamos discutindo assim, pelo amor de Deus, vem a Luca, vem a Alain Mineiro por falta de opção, que perdeu Guerreiro e Emerson no campeonato, depois perdeu o Luciano, agora perdeu o Ribeirildo, Danilo, que nunca foi centroavante na vida, virou a opção do ataque por falta de opção. O Corinthians tenha chegado ao melhor ataque, com Wagner Love, assim, que eu estou cornetando aqui, não sou o único, o Corinthians chegou no melhor ataque, quer dizer, é impressionante.
Isso realmente o Tite tá de parabéns. O Corinthians joga um pouco diferente. Não lembro de outro time que tenha 2 meias, né? O Corinthians tem Jadson, que além de tudo é bom na bola parada, e Renato Augusto, que pra mim, na minha opinião, é até o momento o craque do campeonato, que tem criado bastante, mas assim, impressiona. Como me impressiona a evolução absurda de Fagner e Wendel, se a gente pegar o ano passado pra esse, assim. Só ver o que o Corinthians melhora. Lógico que o Joinville é muito pior que o Grêmio, mas muito da melhora da equipe na atuação se deve à posse de bola, a saída de qualidade do Fagner e do Wendel. Se você comparar com o Edilson, meu Deus. Enfim, o Iago, coitado, improvisado, que jogou no jogo passado, a mudança foi abissal, né? E isso impactou, logicamente, no ataque. Aliás, sobre esses números todos citados por você, Vitão, o Wendel falou a respeito disso, todos esses números conquistados pelo Corinthians, que dão orgulho aos jogadores, mas, segundo o Wendel, se não ganhar o título, não vale nada. Olha, eu concordo plenamente com o Wendel, eu acho tudo isso muito bonitinho, da gente ter o melhor ataque, melhor defesa, quase o melhor visitante, ter busto no Parque São Jorge para todo mundo que participou dos 17 jogos invictos até agora, mas o que interessa pra gente mesmo é ser campeão. Pra ter esse tipo de quadro na parede aí, isso daí é pra justificar a derrota no final. Eu acho que o Tite tá indo muito bem, montou muito bem o time tá muito organizado, por isso que a gente tem jogadores aí que ninguém dava nada, mesmo se a gente voltar um pouquinho pro começo do ano, não tinha um Felipe aí, que todo mundo tinha terror que ia entrar, botou o Edu Dracena no banco, ninguém nem pensa nele entrar, e outros jogadores aí que estão indo bem. Machuca jogador toda hora, machucou Luciano, machucou Rildo, e o Corinthians tá mantendo o padrão, né? Mesmo esse chá de banco do Malcom, que acabou durando menos de um miojo, acabou dando certo, e o Malcom foi o melhor do time ontem. Bom, já que a gente falou em tanto número, se o Corinthians pelo menos empatar com o Inter lá no Sul, iguala os números do Atlético Paranaense 2004 e do São Paulo, num dos títulos do São Paulo, na história dos pontos corridos, com 18 jogos, que é o recorde dos pontos corridos, igualada. E domingo, se ganhar ou empatar com o Santos, bate o recorde, né? Agora, o que o Wendel falou é verdade. Agora, se o Corinthians conseguir maior invencibilidade, maior número de vitórias, melhor mandante, maior ataque, melhor defesa, não tem como não ser campeão. Tem que ser uma conta que nem possível, né? Então, se o Corinthians continuar ganhando, batendo o recorde, vai bater campeão, é inevitável. Vocês não concordam? Não, claro, não tem dúvida. O Corinthians hoje é o melhor mandante, o melhor visitante, o melhor saldo, maior número de vitórias. Não é, hein? Por quê? Tem um ponto a menos que o Atlético, no mesmo número de jogos. Um ponto a menos que o Atlético. Se o Corinthians já foi o melhor visitante, enfim, perdeu essa condição no empate pro Palmeiras. Que era no percentual de pontos, não no pontuação. Igualando o número de jogos, o Atlético ficou um ponto na frente. Entendi. Mas enfim, melhor quase em tudo é muito difícil. Não tem como. É muito difícil alguém. Não tem. Então, acho que uma coisa realmente está condicionada à outra. Em relação, você até falou em relação ao empate com o Internacional, se é bom, se é ruim, enfim. Aquela vez eu falei do Grêmio que era bom, porque você simplesmente mantinha o Grêmio a 6 pontos de distância, e eu projetava esse jogo difícil que o Grêmio teria contra o São Paulo, porque o Corinthians teria o Joinville e a possibilidade de abrir 7 ou 9, e isso veio a acontecer. Então o Corinthians, ao invés de deixar o Grêmio trazer o Grêmio para 3, você mantinha o Grêmio a 6 com possibilidade de ir a 9, e foi o que aconteceu. Por isso que eu achava que a importância era não perder pro Grêmio. Eu não acreditava que o São Paulo fosse ganhar lá no Sul, né? Claro, mas enfim, acho que no acabou final... sendo um bom resultado, tem razão. E a dificuldade realmente do Cruzeiro, do Atlético ganhar do Cruzeiro, com possibilidade de 5 ou 6 e realmente abriu 5. Então agora é a mesma coisa, a dificuldade é grande do Atlético Mineiro vencer o Santos na Vila, assim como eu acho que o Corinthians tem dificuldade também de ganhar do Inter no Beira-Rio. O que eu acho é que o Corinthians tem que abrir uma gordura aí de pontos, porque num futuro próximo aí, ele vai fazer agora, se não me engano, dos próximos 6 jogos, ele faz 4 fora de casa. Ele só tem 2 jogos dentro dos próximos 6.
dentro de casa, o que é uma dificuldade. Aí o torcedor pode pensar, mas você vai pegar o Figueirense fora, vai pegar a Ponte Preta fora, né? Nesse meio tempo joga com o Goiás em casa, ok, aí pega o Atlético Paranaense fora também, além do Inter, ok, não são adversários ali que estão pontuando muito o campeonato, mas são adversários, se você para jogar no Orlando Scarpelli, no Moisés Lucarelli e na Arena da Baixada, são estádios que quando você empata, por exemplo, você nunca considera um resultado tão absurdo. Então essa gordura de pontos do Corinthians, ela é importante. Acho que no Majestoso, lá em Campinas, tem que ganhar o jogo. Claro. Agora, só uma coisa. Ser campeão tem que ganhar o jogo em Campinas. Vessone, Vitão e Telex, vocês estão falando dos recordes, dos números, é tudo muito bom, só que o Corinthians vai jogar com o Atlético Mineiro no Mineirão. Então, teoricamente, vamos dizer que o Atlético ganhe do Corinthians, tá? Que essa partida esteja resolvida, que é um resultado altamente possível, vitória do Galo sobre o Corinthians no Mineirão. Esses 5 pontos não são mais 5, são 2, com a expectativa da vitória do Atlético sobre o Corinthians, no Mineirão, em casa. Então são 2 pontos. 2 pontos é o quê? É o Corinthians perder do Inter e o Atlético ganhar do Santos. Então, mesmo com todos esses números, como o Vessone falou, é uma gordura razoável, mas não é uma coisa que a gente fale, nossa, o Corinthians tá tranquilão. Não, o Corinthians tem que chegar no Mineirão a mais de 3 pontos. Lembrando que o Galo também vai sair para pegar o Grêmio no Olímpico, né? No Olímpico não, no Olímpico eu tô bem fora de moda, né? Na Arena do Grêmio. Mas vai ser no mesmo final de semana, e é engraçado, vai ser na penúltima rodada, mas no mesmo final de semana que o Corinthians pega o Sport em Pernambuco. Então são 2, é aquele final de semana que a gente já pode prever aí, pode todo mundo colocar no caderninho, vai ser aquele final de semana que o campeonato, se tiver ali 2, 3 pontos, até 4, enfim, vai ser aquela coisa maluca que pode acontecer qualquer coisa, que vai estar tudo muito apertado, e no outro final de semana, que é o final de semana que acaba o campeonato, o Atlético recebe a Chapecoense e o Corinthians recebe o Avaí. Então não adianta esperar qualquer coisa de um dos dois, porque também não vai acontecer nada. Então meio que a decisão é na penúltima rodada do campeonato. Então certamente vai ser muito legal esses 2 confrontos dificílimos, fora de casa os 2. E aí no caso o Sport caiu muito, enfim. Mas isso é uma projeção muito ali na frente. Uma coisa que eu queria falar agora realmente... Até porque o Corinthians vai ser campeão antes disso, né? E uma coisa que eu queria falar agora dessa semana, que pro torcedor do Corinthians, da tabela, ele deve comemorar esses 2 confrontos do Santos contra Corinthians e Atlético Mineiro à disposição da tabela, porque o Corinthians, o Santos pega o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro pega o Santos na Vila agora quarta-feira, e o Santos pega o Corinthians depois na Arena no domingo. Se essa tabela tá invertida, eu não tenho a menor dúvida de que o Santos jogaria tudo o que poderia na quarta-feira com o time titular na Arena, e no domingo, podendo receber o Atlético Mineiro na Vila, sabendo que 3 dias depois teria que encarar o Figueirense pela Copa do Brasil lá em Florianópolis, certamente quem tivesse que poupar para não estourar nenhum jogador, em termos de cansaço, vindo numa maratona, já que a prioridade é quarta-feira, o Santos ia tirar todo mundo que tinha que tirar, até porque não tinha motivo nenhum ali de estragar ali o Atlético Mineiro, que está disputando com o seu maior rival. Só que a tabela tá invertida. Como o Santos pega o Atlético Mineiro agora na quarta, ele não tem muito motivo para fazer isso ou para poupar jogador, sendo que no domingo, sim, ele tá a 2 dias da viagem para Floripa. Ele tá jogando no G4 ainda, né? Não tá. Isso, então tem que jogar a feira com o Galo. E é isso. Então, assim, basicamente, se ele tiver algum jogador perto de estourar num cansaço, no limite, ele tem que poupar contra o Corinthians. Então, nesse sentido, a tabela foi perfeita pro torcedor do Corinthians, por saber nesse sentido, de que se o Santos tiver que poupar alguém, tirar o pé, etc., vai ter que fazer no domingo, e esse domingo é contra o Corinthians e não com o Atlético. Se tivesse invertido, certamente toda a dedicação seria na quarta contra o Corinthians, e no domingo eu imagino que tiraria o pé, tiraria jogador, tiraria todo mundo que tivesse direito no domingo para ir firme contra o Figueirense no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Eu fiz uma projeção baseada no desempenho do primeiro turno, na época os 8 primeiros colocados, né? Agora já mudou um pouco a tabela. Mas no final, se todo mundo mantivesse a mesma
performance contra os que estavam na frente, os que estavam no meio da tabela, os que estavam no final, dentro, fora de casa, dava no final Corinthians 73 pontos e Atlético 72. Lógico que isso aí muda dependendo se o time cresce ou não cresce na reta final e assim por diante. A gente lembra como foi contra o Vasco em 2011, que foi no último suspiro que se resolveu. E Teleco, já que só uma última sobre isso, é inusitado isso, é um negócio legal pro torcedor até, pra quem acha, tá 5 pontos, tá tranquilo, etc. Eu também acho que não vai ser fácil, que vai ser decidido na última ou na penúltima rodada, eu acho que vai até o fim assim, até por essa dificuldade de atacante que o Corinthians tá, daqui a pouco alguém ali tem um probleminha, um cartão amarelo, enfim, a coisa vai apertar, a maratona de jogos e etc tal, e um torcedor agora até mandou um print ali, e ele fez uma tabela, e ali o Milton Neves até retweetou esse torcedor, e ele fez, foi muito legal, e ele colocou rodada a rodada, os 2 duelos de Corinthians e Atlético, e ele não foi fanático, ele fez placares muito ponderados, inclusive com derrotas do Atlético Mineiro em jogos complicados, como São Paulo no Morumbi, a 3 rodadas do fim, ele pôs derrota pro Atlético. Ele pôs derrota do Atlético pro Grêmio no Olímpico, enfim, ele colocou nos jogos normais. Olha só, e ele pôs... O Galo só perde do São Paulo, 3 rodadas, se o São Paulo estiver muito precisando da vitória pro G4. Isso, não teremos aquela volta daquele episódio de Barueri, de entrega, faixa, aquela coisa patética que os pontos corridos proporcionam e os fronhas acham o máximo. Bem lembrado. Desculpa te interromper, Bessone. A projeção desse torcedor é que os 2 times terminaram com 76 pontos e o Atlético termina campeão com uma vitória a mais. Então, olha que maluco isso. E assim, ele não foi fanático, ele coloca placares normais, como por exemplo o Corinthians empatando com o Sport em Recife, que é um resultado normal, um jogo difícil lá em Recife. O Corinthians, acho que, se não me engano, com o São Paulo, ganha do São Paulo até por jogar em casa na Arena, ganha da Ponte jogando em Campinas. Ele não levou para nenhum dos lados e deu 7,5, 7,5. Então é possível, com resultados normais, que chegue na última rodada bem parelho mesmo. Pode acontecer. Os 2 times. Então é bom que o torcedor não possível agora pontos, enfim. Se só der a lógica ao final, a lógica é que essa vantagem se mantenha. Claro. O Corinthians vai ter difícil. Por exemplo, essa semana o Corinthians tem o Santos em casa, o Atlético tem o Santos fora. O Corinthians empatou com o Grêmio. O Galo vai pegar o Grêmio. Gente, a tabela é muito parecida, vai inverter a ordem. A última rodada, como chegou o Vessone, a última rodada tá claro, quem chegar na frente leva. Não vai ser nesse jogo em casa pro Avaí, ou no caso do Galo pro Chapecoense, que vai perder o título. Agora vamos dar uma acelerada nesse final de programa. O Fabiano Júnior tá perguntando pro Teleco se ele acha que o Corinthians não deveria insistir em investir no Léo Jabá, da base, Teleco. Eu gosto do Léo Jabá, ele sobra na Sub-17, na Sub-20, ainda não vi ter grandes atuações, ele é alto, ele é forte, ele usa bastante o corpo. Eu tenho uma certa dúvida como ele vai se comportar no profissional, né? Que aí você tem jogadores de 18 a 37 anos, né? Diferente de jogar só na base com os meninos. Eu acho que ele vai ser um ótimo jogador, né? O Teleco matou isso, é difícil. Imagina ele entrando nessa reta final de Brasileiro com a pressão lá em cima. Não dá, tem que esperar. Talvez testar no Paulista. Ainda bem que o Vessone não é técnico, né? O Vessone ia ser que nem o Tite, né? Ia mandar o Marquinhos embora porque não tá pronto. O moleque é homem, não é? Não é aquele Lover Man? Lover, Léo, Jabá, não é? Tem pra jogar, é Corinthians. Não tá pronto, sai. Pede Paulo SCCP. Paulo SCCP perguntando tira Jabá e põe Léo LHP, põe Léo SCCP e vamos botar o cara pra jogar. Marcelo de Mello, sempre ligado nos assuntos e comentários do Podcast Timão. O Fabiano tava ansioso, já é segunda, cadê o Podcast Timão? Não, o Podcast Timão tá saindo agora do forno, especialmente pra você, meu caro Fabiano Garrote, que escreve pra gente aqui no Twitter, @podcastimão. Aliás, passamos de 1.000 seguidores. O Saulo Segurado, falando aqui do Campeonato Brasileiro. Quem manda pergunta pra gente? O Jefferson Torquato, gostou da foto que eu tirei com o Vitão. Aliás, que o Vitão tirou comigo, né? Porque a máquina era do Vitão, lá na Arena do Corinthians. O Ricardo Esparta,
foi pro jogo do Corinthians contra o Joinville pela CPTM, a caminho de Itaquera, ouvindo o podcast Timão. Olha que legal, ele foi pro jogo acompanhando o podcast Timão pelo celular. A Denise Veiga também falando que ia levar os sobrinhos pro jogo do Corinthians contra o Joinville. Todo mundo participando aqui pelo @podcasttimão. Lucas Santos D12, Saturno também tá seguindo a gente aqui. Deixa eu ver os últimos seguidores, que o pessoal sempre gosta que a gente mande abraço. Gustavo Burig, ou Burig, Rosana Domingos, Glauber Góes, Corinthians 105, André Luiz Bolonha, Camila Rebelato, o Corinthians Online, Coringão Online, Jean Souza, Júlio César Gritti, Rony Ramos. Pessoal, manda pergunta, que a gente lê as perguntas aqui também de vocês, e o Vitão, o Vessone, eu, o Teleco, a gente responde as perguntas que vocês mandarem pelo @podcastmão. Fábio Evangelista, Gabriel, Luciene Valbão, Jennifer Salles. E tem uma questão também, o pessoal curtir a gente lá na página do Facebook do Podcast Mão, que quanto mais gente curtir a gente no Facebook, o Facebook, pelos algoritmos malucos lá que eles funcionam, manda o Podcast Mão para mais gente. E quanto mais a gente for para mais gente no Facebook, mais a gente vai ter capacidade de trazer esses prêmios para vocês, como camisa, caneca, boné, flâmula. Nesse mês, por exemplo, a gente está sorteando, aliás, a gente está escolhendo, né, a melhor resposta para ganhar uma camisa oficial do Corinthians pelo e-mail podcastmão@gmail.com. Você responde qual jogador estreou no Corinthians em 93 contra o Cruzeiro, jogador da posição de meio de campo, que depois defendeu a Inter de Milão, a seleção brasileira. Manda um e-mail para podcastmão@gmail.com. Na linha de assunto você fala quem é esse jogador, e no corpo do e-mail por que você quer ganhar a camisa oficial do Corinthians, e você concorre à camisa oficial do Timão através do e-mail podcastmão@gmail.com. Mas segue a gente no Twitter, curte lá, pede para os amigos curtirem no Facebook, que a gente vai cada vez mais trazer mais prêmios para vocês pelas redes sociais também. E para finalizar, o time para a partida contra o Internacional tá pronto, então, né? Tirando o Rildo, eu falei que a gente ia falar do Rildo, a gente acabou não falando. Você quer falar alguma coisa da contusão dele, do problema cirúrgico dele, Vitão? Cirurgia, né? Ombro, né? 2 meses parado, né? Isso, 2 meses. Ou seja, perdeu o resto do brasileiro, porque até pegar forma... Praticamente, né? Deve chegar ali O brasileiro vai até o primeiro domingo de dezembro, né? Vai chegar ali nas últimas rodadas, enfim. Na verdade, os médicos colocaram de 6 semanas a 2 meses. Os 2 meses, os 2 meses dão, na verdade, ali faltando 5 rodadas pro término do campeonato, que dá meados de novembro. Então, vão faltar... Mas isso 5... é pra voltar a treinar, não é, Vessone? Não, os 2 meses acho que é pra voltar a jogar. Já é pra voltar no campo? Então quando eles falam isso, é um prazo máximo mesmo. É meio que pra voltar a jogar. Então, acredito que faltando 5 rodadas, ele fique à disposição, sim. Mas já teremos o grande link. Ele volta antes do Bruno Henrique ou não? Nessa oportunidade. Eu acho, sei não, aí não. Será que ele volta antes do misterioso Bruno Henrique ou não? Bruno acho que volta domingo contra o Santos, tem chance de voltar no domingo. E o time é aquele mesmo, né? Tirando os 2 minutos iniciais, com Cássio, Fagner, Gil, Felipe, o Wendel, o Ralf, o Elias, o Jadson e o Renato Augusto, o Malcom e o Wagner Love. O Malcom voltando a fazer gol. E o Wagner Love, ídolo do Vitão, vai fazer um gol de bicicleta no Beira-Rio, vai tirar a camisa e vai estar chupa Vitor Guedes. O que você acha, Vitão? Se ele precisar um gol de bicicleta ou de bico, eu vou ficar muito feliz. Não tenho problema nenhum em errar palpite. Eu fico bravo quando ele erra o jogo. Agora, a questão é que, sim, eu sou de uma geração que não comemora e não analisa futebol com números. A geração Datafute, Datafolha, aqui é Vitão Way of Life, é Corinthians, é bola, não gosto de número. Agora, meu palpite é 1-1, espero errar que seja 5-0, 4 gols de Wagner Love. Mas meu palpite é 1-1. Vitor Guedes, se o Lincoln estreia no Corinthians, faz 4 gols na estreia contra um rival, pode ser o Palmeiras, o São Paulo, tanto faz qualquer dos 2 rivais do Corinthians. Rival do Corinthians é o Palmeiras, né? Tá bom, Palmeiras. Faz 4 gols contra o Palmeiras na estreia. E no último ele faz um coraçãozinho no ar. É teu ídolo ou não? RH e demissão de Corinthians. Você vai fazer coração na Zona Sul. Qual foi teu palpite para Inter e Corinthians? Hã? Qual foi teu palpite para Inter e Corinthians? 1-1.
1-1. Rodrigo Vessoni. Acho que é um bom palpite mesmo. 1-1. Você acha que empata também, Teleco? 1-0, gol do Wagner Love vai ser o presente pro nosso ouvinte Bruno, de lá de Minas. Um abraço pro Bruno, lá de Minas, acompanhando o podcast Mão. Acho que dá... Deixa eu pensar aqui. 1-1. Não quero repetir o placar de vocês. Eu acho que 1-1 é um placar que pode acontecer, mas vou mandar 2-1 Corinthians, vai. 2-1 Corinthians lá em Porto Alegre. O que eu cravo é que Argel Fux, aliás, é um ótimo sobrenome, Fux. O Argel Fux vai reclamar da arbitragem depois do jogo se o Inter não ganhar, como sempre. E quanto o Curitiba no final de semana, o Inter ganhou no apito e até o fechamento desse podcast não tinha sido fabricado nenhum DVD mandado para a CBF. Mas vamos ver o que acontecerá na quarta-feira. Um abraço, Vitão. Até o próximo podcast, irmão. Um beijo no seu coração com um coraçãozinho no ar pra você. Valeu, Teleco. Salve o Corinthians. Valeu, Vessoni. Valeu, grande abraço a todos aí. Tchau, até o próximo.